Amado Mestre, estamos aqui mais uma vez diante de Ti, Pai de amor, com os nossos corações abertos. Te pedimos a Tua graça, a Tua unção, para serenar os nossos pensamentos, nossos corações, e ter essa conexão espiritual contigo nessa noite. Dai-nos a Tua graça, que a Tua luz divina possa clarear-nos, ajudar-nos a entender essa mensagem do Teu livro, Senhor, que deixasse para nos guiar. Tira todos os empecilhos dos nossos olhos. Abre, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes. Abençoa cada um, abençoando o nosso irmão Alberto, o seu mentor espiritual, colocando palavras de sabedoria espiritual na sua boca, dando clareza também e discernimento para todos nós. Abençoa cada um dos nossos irmãos que estão participando, aqueles que não puderam participar e os que virão a ouvir essa mensagem um dia também. Dai-nos a tua graça e ser conosco mais uma vez. Nós te pedimos no nome santo e amado do teu Filho Jesus. Que assim seja, Mestre amado. Que assim seja. Obrigado, Aparecida. Muito bom, senhor. Para nos ajudar a ter esse ambiente maravilhoso, né, de tranquilidade, que a gente possa usufruir bastante do nosso estudo. Pois bem, vamos retomar o estudo do Livro dos Espíritos, né? Lembrando, né, que o nosso estudo será em duas partes, né? A primeira parte a gente vai trabalhar o Livro dos Espíritos, tá? E a segunda nós trabalharemos um dos livros de André Luiz, né? Da saga de André Luiz, da psicografia de Franciscano Xavier, atualmente o livro Os Mensageiros. Tá? Então, nós vamos começar com o Livro dos Espíritos. Hoje, a gente vai fazer uma pergunta e uma resposta e devemos encerrar o item. Tá? Então, o Livro dos Espíritos, Leis Morais, nós estamos na Lei de Liberdade. Tá? E na Lei de Liberdade, nós vamos trabalhar o tema Conhecimento do Futuro. Aqui está o item 7 desse capítulo 10. Tá? Eu sou o Alberto Lima, estamos nesse modo virtual, que permite que outras pessoas que não possam participar agora possam se beneficiar, né, com esse estudo, com essa dentro das nossas possibilidades, possa também surtir efeito de esclarecimento para alguém em algum momento, tá? Então, nesse capítulo 10, tá, que trata da Lei de Liberdade, o professor Denizar, ele subdividiu em 8 tópicos. Hoje nós vamos finalizar o tópico 7, ou item 7, que fala do conhecimento do futuro, ou dessa possibilidade de nós, encarnados, sabermos do futuro. Então, os espíritos vão dizer que é possível, né, que saibamos do futuro. Tá? Então, não é algo impossível prever ou antever ou nos ser concedido a possibilidade do futuro, tá? De perceber o futuro. Deixa eu só ver como é que está aqui. Está passando direitinho. Não está disponível ainda, né? Vocês estão disponíveis? A tela está visível para vocês? Sim, está certa a apresentação, Alberto. Tá, a tela está visível, né? Sim. Então tá. Pois Tá. bem. Então, os Espíritos nos esclarecem que, em determinado momento, é possível, né, que Deus permita nós tenhamos conhecimento do futuro, tá? Mas não é assim aleatório, não é para casos específicos. Esse conhecimento é quando há interesses maiores, interesses da sociedade, interesses de um bem maior. Então, a divindade permite, né, que determinados enviados seus tenham esse conhecimento do futuro. Tá?
Mas vamos ver na história lá, Noé, né, que é dado conhecer a ele que haveria uma grande inundação, né? A gente percebe que ele foi dado conhecer isso, ter esse conhecimento para se preparar, né, diante dessas fatalidades, né? Em outros casos, é muito visível nos livros sagrados, né, dessa possibilidade. Mas também há casos específicos também, né? Mas sempre visando um bem maior, tá? Não vamos achar que a divindade vai permitir o conhecimento futuro para saber se amanhã vai chover, né? Ou se eu vou ganhar na loteria. Isso, se procurarmos, né, se buscarmos diante né, de perquirir a espiritualidade, algum espírito vai responder, tá? Se a gente buscar, vai encontrar. Só que talvez tenha muito não se realize, tá? Porque espíritos brincalhões possam tomar essa possibilidade de prever um futuro que às vezes não acontece, né? Muitas vezes para dar uma prova, muitas vezes para dar um exemplo, a pessoa aprender um pouco mais a não confiar nos espíritos, ou em todos os espíritos, né? Pois bem, para encerrar esse assunto de conhecimento do futuro, tem a questão 871, que o professor Denis questiona a espiritualidade, né, da seguinte forma: ele faz uma assertiva, né, dizendo, olha, pois que Deus tudo sabe. Tá? Então, ele já traz essa colocação, olha, Deus tudo sabe, beleza? E não ignora se o homem sucumbirá ou não em determinada prova. A gente faz essa assertiva, ele tem essa premissa. Deus sabe de tudo e sabe se a gente vai ser aprovado ou sucumbir. Beleza. Então, ele faz o seguinte questionamento. Sendo assim, qual a necessidade dessa prova? Se Deus sabe tudo, sabe se a gente vai vencer, que a gente vai cair, que a gente vai tropeçar, ele sabe que a gente vai, pela fatalidade que os Espíritos nos esclarecem, que nós nos tornaremos anjos em algum momento. Tá? Então, qual é a necessidade da prova, ou das provas? Uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem. E aí? Por que as provas? Se Deus sabe que a gente vai ou cair ou vencer, né? O que vai acrescentar para Deus? Vai acrescentar que a gente vai ter a oportunidade de exercer o livre-arbítrio e escolher bem ou mal e ir aprendendo com essas escolhas, né? Não é para Deus, não, essa prova? É para a gente mesmo? É para a gente, né? A oportunidade é para a gente. Então não é para Deus. Veja a pergunta, né? Não vai acrescentar para Deus em nada. Deus sabe que a gente vai vencer ou vai cair, né? E ele já sabe tudo com respeito ao homem, ou determinado homem, ou às suas criações, né? Mas, Alberto, assim, mesmo quando a gente sucumbe, quando cai, a gente também aprende, né? Eu acho que... E é também para nos dar também responsabilidade, né? Porque através do nosso livre-arbítrio a gente vai fazer as escolhas, né? Então, que eu poderei, né, como se diz, sucumbir, mas se eu também cair, mas eu posso aprender com a queda. Eu acho que tudo é válido, tudo é aprendizado, né? Eu acho que não se perde tudo, né? Como se diz. Você não vem uma encarnação para você perder tudo. Então, pelo que vocês estão colocando, a prova não é para Deus nos conhecer, porque ele já nos conhece, né? Sim, Deus sabe tudo, né? Mas no caso é justiça divina e aprendizado para nós. Porque como Deus é justo, mesmo ele sabendo que a gente vai passar bem a prova, ele não vai tirar bem essa prova, porque como já foi dito, é um mérito nosso, é necessidade nossa de passarmos por essa prova. Porque Deus é Senhor absoluto, Ele sabe de todas as coisas. Nós é que não sabemos, nós que somos alunos, que estamos nessa fase de evolução espiritual.
Então, isso a podia... prova é nossa e o aprendizado é nosso, né? Como já foi dito também, se errarmos, se sucumbirmos também, né? O problema é É, nosso, porque tem o livre-arbítrio. nesse aí cabe até uma reflexão sobre lá em Moisés, né? Com Moisés, né? Quando ele estava lá quando ele se apresenta, a divindade se apresenta a Moisés, né? E ele diz, eu sou o que sou, né? Quando Moisés pergunta quem é, ele diz que eu sou o que sou, né? Ou seja, ela é aquele momento, Deus, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, Deus continua sendo Deus, né? Nós é que vamos ter que aprender, nós é que vamos ter que buscar nos aprimorar e conhecer a própria divindade, né? Então, pelo que se coloca aí, né, pelo que vocês estão colocando, a prova não é para Deus nos conhecer, porque ele já nos conhece, né? A prova é para nós demonstrarmos esse conhecimento, né? O conhecimento que a gente está adquirindo e esse conhecimento sempre vai buscar essa aproximação com a divindade, porque todo conhecimento nos aproxima da divindade, né? Porque para vermos a Deus, né, os Espíritos dizem que a gente tem que só ver Deus quando a gente atingir a perfeição, né? Ou seja, ninguém vê a Deus sem ser perfeito, tá? Ou seja, só quando nós atingirmos a perfeição. E para atingir a perfeição requer conhecimento, né, intelectual e moral. Ou seja, quando formos espíritos puros, é que a gente vai ver a Deus, né? E para isso precisamos aprender sempre. E as provas vai estar dentro dessa pedagogia, né? Então Deus sabe quem é dele, Deus é agora, Deus vai ser aqui a 1000 anos, 1 bilhão de anos, continua sendo Deus, né? Então ele é constante, né? Ele é incriado, ele não se transmuta, ele não se modifica, é sempre Deus, né? Mas vamos ver, então, a resposta do Espírito de Verdade com relação a esse questionamento, né, com relação à necessidade das provas. Tá? Já que Deus nos conhece, não precisaria, né? Mas por que ele faz as provas? A gente passar por provas, né? Então, primeiro ele retruca essa colocação, né? Olha, isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado, né? Olha, Deus já poderia ter feito a gente perfeito, né? Mas ele não fez. Isso está respondido lá na questão 119, né? Por que a necessidade da infância, né? A gente passar pela infância, chegar à idade adulta, né? Por que Deus não criou perfeito, né? Então, está nas questões 119 e 379, né? Do livro dos Espíritos, né? A 119, só para a gente relembrar, não podia Deus isentar os espíritos das provas que ele cumpre sofrer para chegar à primeira ordem? Kardec pergunta, olha, né, dá para isentar, não? Já que a gente vai ser um espírito puro em algum dia. Aí ele diz, se Deus os houvesse criado perfeito, nenhum mérito teria para gozar dos benefícios dessa perfeição. Olha que legal, né? Ou seja, a ideia da divindade, né, é que a gente tenha mérito. Por isso que aquela ideia trazida, né, principalmente na teologia católica, né, que Deus criou seres distintos, criou o homem, criou os anjos, né, e criou os demônios, né, ou seja, 3 seres, 3 espécies, entre aspas, né, de seres, né, e os anjos já teriam sido criados perfeito. Aí aqui ele coloca, mas se ele fosse já criado perfeito, né, que benefício, né, dessa perfeição? O que eles teriam feito para gozar dessa perfeição? Onde estaria o merecimento? Sem luta. Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que eu desempenho nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Tá? Então, a 379, né, que fala da infância, é tão desenvolvido quanto a de um adulto, o espírito que anima o corpo de uma criança. Né? Vai poder trabalhar a ideia da infância. Olha,
quem está habitando o corpo de uma criança, esse espírito que está lá, ele é tão desenvolvido quanto de um adulto, né? E os espíritos vão dizer que o espírito que anima uma criança pode até ser mais, né, desenvolvido, mais evoluído do que o que habita um corpo de adulto, se ele estiver progredido. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis é que impede-se de manifestar obra de conformidade com o instrumento que dispõe. Tá? Então, uma pedagogia que Deus fez, né, é que ele está remetendo isso. Olha, é uma pedagogia simples e ignorante. Deus não quis fazermos perfeito. Todos simples e ignorantes. Né? Serve para todas as criaturas. Os espíritos imperfeitos, os espíritos já em estado de perfeição passaram por esse processo. E para chegar à perfeição tem que ter mérito. Por isso que estamos nesse processo. Tá? Então ele continua. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem. Tá? Por que existe a prova? É para a gente provar a Deus? Não. Deus já sabe. Deus é onisciente, conhece tudo. Tá? Pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale. Mas dá ao homem toda a responsabilidade de sua ação. Então, a prova é para dar a nós, é para nós, para que a gente tenha responsabilidade, para que a gente, a cada avanço, a gente tenha um mérito. E a cada queda, a gente saiba por que caiu e se prepare cada vez mais. Uma vez que tenha a liberdade de fazer ou não fazer. Nós já estudamos isso, né? Nos capítulos anteriores, sobre o que fala do livre-arbítrio. Relativo, mas temos liberdade de fazer ou não fazer. Deus nos criou livre. Por isso a lei de liberdade. Alberto, mas a liberdade vai sendo restrita? Claro que vai sendo restrita. É cada vez mais restrita conforme o nosso desenvolvimento. Menos desenvolvido, mais restrito. A gente sobrevive ou vive com os instintos. Né? Uma proteção divina. À medida que nós vamos aumentando o conhecimento, nos aperfeiçoando, essa liberdade vai aumentando. O livre-arbítrio vai aumentando. É como se Deus diz, olha, criancinha é protegido. Um adulto, um adolescente, precisa de mais liberdade. É o mesmo processo. Então, Deus permite que a gente tenha mais liberdade, mas aí tem as consequências, Alberto. Tem responsabilidade, para que a gente aprenda com os erros e com os acertos. Né? E ele continua. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com a tentação do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Então, nós vamos estar sempre sendo colocados em prova nesse sentido, para sabermos escolher bem. Tem coisas que ainda é mal, aos olhos de alguns é bom, né? Os prazeres, as sensações, né, do sexo desregrado, da bebida, do álcool. Para uns isso seria o viver, né? Mas à medida que a gente já percebe, cresce um pouco mais, percebe que não é uma tentação. E a ideia é que a gente resista a ela. Né? Se eu resisto, né, tudo mérito. Se eu dou vazão, eu vou ter as consequências. E continua, ora, conquanto saiba de antemão se ele sairá bem ou não, né, Deus sabe. No nosso estágio, ele sabe se a gente vai se dar bem ou não, em uma reencarnação, ele sabe. Tá? Deus não pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Pois vem uma reencarnação com o propósito de servir ao bem. E chega aqui, a gente esquece, cai, tropeça. Né? Ué, Deus já sabia, mas ele nos dá essa possibilidade. Ele não ia nos punir, só porque ele vai cair já vai ser punido. Não. Tá? Aí ele vai vencer a próxima encarnação aqueles vícios. Ele vai recompensar antes? Não, tem que provar, né? Porque não aconteceu ainda. Então, o futuro ele é construído paulatinamente. O futuro é que fosse um monte de dominó, um ao lado do outro. Você vai empurrando um para atingir o próximo nível. Então, o próximo dominó vai cair porque tem um elo de ligação, é um ato, é um processo que vai acontecer. Se eu evito, tiro aquele dominó seguinte, ou seja, um ato, um processo, uma situação, se eu evito aquilo, muda toda a trajetória.
Então, por isso que o futuro não é fácil de se determinar. É por isso que os espíritos elevados não falam em data, em local, não dão tantos. E dizem, olha, vai acontecer uma determinada situação. Pode ser um cataclismo, um acidente, né, algo que vai movimentar aquela situação, porque está previsto. Tá? Mas não dá para dizer o dia, a hora. Tá? Então, ele ainda fala na questão do 258. Né? Da 258, ele coloca o seguinte, que ele trata das escolhas das provas. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? A resposta é, ele próprio escolhe o gênero de prova porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, a gente escolhe. A gente tem uma presciência do que vai acontecer dentro daquele gênero de prova. Se eu nasço num ambiente de violência, né, uma favela, numa região de periferia, de categoria pobre, tem muita criminalidade, então eu já, de antemão, eu sabia do gênero de prova, né, que eu poderia vencer ou não, mas é uma escolha. É o próprio espírito que pede aquilo. Eu quero vencer os meus instintos de violência. Eu quero vencer as minhas más tendências de tomar as coisas a pulso, né? Então, eu sou colocado à prova ali. Então, a gente escolhe. Kardec questiona, não é Deus, então, que ele impõe as tribulações da vida como castigo? Não é Deus castigando a gente, colocando a gente para viver numa periferia violenta? Não. Diz, olha, não é bem assim, né? Nada ocorre sem a permissão de Deus. Né? Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E agora perguntar por que decretou ele esta ou aquela, né? Não aquela. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhes deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estiver. Então perceba que sempre tem lei de responsabilidade. Né? Sempre essa lei de responsabilidade está em todos os momentos. Escolheu, livre. Responsabilidade pelas escolhas. É a consequência, tá? E há um comentário de Kardec a essa questão, 871, né? Kardec diz, olha, assim sucede entre os homens. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que tenha de que alcançará com êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, né? Professor, está lá o seu estudante, sala de aula, o aluno excelente, faz todas as tarefas, o professor, esse aqui tem grande chance, vai passar. Mas ele não, na hora da prova, de executar a prova com todos, ele não vai tirar, fulano, você está livre da prova. Não, fulano vai fazer a prova, né? Ele não vai receber a aprovação sem ter feito a prova. Tá? Não dá para fazer isso. É a mesma coisa com a divindade, né? Isto é a prova. Estarmos aqui encarnados é prova. É expiação? É, mas é prova, em grande maioria. Tá? Ou seja, para nos aperfeiçoar, Deus, lá no plano espiritual, trabalhando no bem, estou bonzinho, estou sem aperto, trabalhando certinho no ambiente de uma colônia como o nosso lar, né? Que todos pensam bem, desejam bem, tranquilo. Né? Os espíritos lá estão bem, estão equilibrados. Mas ele vem para a prova. Eles não avançam, estando só no mundo espiritual. Né? Nós vemos tudo no livro Nosso Lar. A mãe de Lísia ia reencarnar com medo, receosa, um espírito muito esclarecido, mas receosa da prova. Né? Era uma excelente aluna. E nós vemos lá nos espíritos decaídos, nos mensageiros também, né? Espírito que no mundo espiritual era, nas aulas, era número 1. Não errava nada. Todos diziam que eles iam acertar e ia passar nas provas. E erram. Ou seja, não dá para tirar a prova. Não dá para olhar pela cara, vai passar. Não, tem que passar na prova. Ou a prova tem que ser aplicada. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado senão com fundamento num ato consumado.
e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Aqui talvez já tenha, hoje em dia a gente já não pode nem dizer isso, né? Já tivemos julgados aí que não tem provas, não tem atos, né? Nem tentado, já tem gente condenada aí. Vai fazer o quê, né? Vamos pular essa parte aqui, tá? Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar, né? Ou seja, a prova é necessária, tá? E Deus permite, mesmo sabendo que a gente vai ser aprovado, a gente vem, tem que reencarnar, tem que passar, tem que vencer os vícios, tem que vencer. Quando a gente vem e vence, né, fazendo a prova, a gente tem mérito, a gente fica mais confiante, né? E ele continua. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação, com relação além de saber do futuro, né? Eu vou passar. Né? Se eu estiver estudando, né? Se eu estiver dedicado 8, 10 horas estudando, a possibilidade ou a certeza de passar, por exemplo, num concurso, é muito grande, porque aquele que estuda esporadicamente, ou de vez em quando, né? Mas se eu estou estudando, aí eu tenho a visão do futuro que eu vou passar, é dado, você vai passar. Né? Isso poderia causar em mim ou em qualquer outra pessoa, não, se eu vou passar na prova, eu não vou mais nem estudar, eu vou fazer outras coisas. É isso que ele está dizendo. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria em negação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Então, ele está explicando na mente de Kardec por que a gente não pode saber do futuro, né? Na sua grande maioria. Principalmente ligada a nossas provas individuais, né? Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. Daí, o não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta a que ele cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites, porque terá que passar para alcançá-lo. Então, a divindade esclarece, todos seremos anjos um dia. Tá, beleza, ótimo. Mas esse dizer que seremos anjos, né, espíritos puros, tá, não é para a gente ficar em inanição. Não, você é anjo, tá beleza. Não, né? Porque nós não sabemos como vai ser. Sabemos que vai ser, mas não sabemos quando. Precisa que a gente se esforce. Precisa que a gente trabalhe no bem. Precisa que a gente compreenda e entenda as leis de Deus e aplique, né? Então, o conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Então, se eu vou ser um espírito puro um dia, né? E eu sei como vai ser tudo, você perde a vontade. Não, eu vou dar conta. Né? Eu não me preparo, eu não estudo, eu não me esforço. Então, por isso que ele coloca o conhecimento de todos os incidentes da jornada, lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. A gente ficaria preso numa situação. E, às vezes, é dado para algumas pessoas algumas imagens, e a criatura fica presa, né, àquele futuro, e, às vezes, é uma prova para ela, né, e vem a descrença, vê que não acontece, e a pessoa termina sendo, né, levando ao desânimo, né, ou fica preso àquilo. Né? Sem a gente saber o que vai acontecer, ou como vai ser, de que forma, a gente vai continuar se esforçando, continuar batalhando. Né? Os incidentes vão chegar, a gente vai desenvolver as habilidades necessárias, ou seja, a gente vai continuar fazendo escolhas. E ele encerra. Se ele se deixaria a resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades. Então, o conhecimento futuro terminaria nos prejudicando, de certa forma. Né? Então, quando o feliz êxito de uma coisa está assegurada, ninguém mais com ela quer se preocupar. É uma tendência. Amanhã vai ter distribuição de alimentos, né? Aqui em casa não tem nada, na minha despensa,
eu tenho que ir no mercado fazer as compras hoje. Se eu souber que amanhã o governo vai ir comida de graça, eu não ia fazer compra hoje, né? Não, vou esperar para amanhã. Não é isso? Opa, minha visão diz que amanhã eu não vou gastar nada. Só que muitas das vezes o meu hábito de ir no mercado, fazer compra, né, todos esses protocolos, essas vivências, ia permitir que eu encontrasse um amigo, uma amiga que estava precisando de ajuda, né, alguém está precisando de ajuda, eu ia ajudar alguém. Então, eu levaria um monte de coisas que eu, pela inanição, não deixaria de fazer e deixaria de me beneficiar. Tá? Então, por isso que ele diz que quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais se preocupa. A comida de amanhã está segura, né? Já vi que vai ser segura. Então, para que me preocupar hoje? E eu deixarei de ter várias experiências do meu dia a dia, cumprindo os afazeres que eu deveria fazer hoje. Tá? E eu, então, não ficaria preso a um futuro incerto. Tá? Bom, gente, assim a gente finaliza esse item 7, tá? E a gente vai voltar nos próximos encontros. O outro vai fazer um resumo teórico, tá? de tudo que foi falado sobre essa lei, sobre o conhecimento do futuro, tá? E sobre a lei de liberdade. É um pouco longo, talvez a gente não faça no encontro, mas vocês já podem adiantar, né, buscar informações, lerem, para que a gente possa discutir melhor. Beleza? Tranquilo? Olá, tudo bem? Tranquilo, Alberto. Tranquilo? Opa. Bom, não me deixe falando sozinho, senão eu me empolgo, viu? Vocês enquanto falam comigo. Não, Estamos estamos juntos todos aqui. aqui. Falem comigo, eu estou aqui isolado, de frente para a tela é bem esquisito, gente, mas vamos lá. E aí, perguntas sobre conhecimento futuro? Alguma colocação? Não entendeu? O que vocês acham? O futuro nos ajuda, nos prejudica esse conhecimento? O que vocês acham? Eu acho que se Deus não permite mesmo, na maioria dos casos, é porque é mais prejudicar. Justamente a resposta falou tudo, né? Se você sabe que vai dar certo, você não vai se esforçar. Já começa daí. E se sabe que vai dar errado, também já não vai esforçar também, porque por que eu vou me esforçar se o negócio vai dar errado? E aí já gera um desânimo também, ou seja, né? Não geraria aquele empurrãozinho que essas provas nos dão para a gente fazer, né, o nosso caminho, para a gente caminhar rumo à evolução. A gente nem tentaria, né? Olha, eu venho com a prova, né, para vencer determinados vícios, né, ou mais tendência, né? Se eu não tentar superar, mesmo eu falhando, eu vou aprender algumas coisas. Mesmo eu tentando e não conseguindo, eu vou ter experiência. Por que eu não consegui? E quando eu chego do outro lado, que vou analisar os passo a passo seguido, eu já vou levando uma bagagem, né, de tentativas. Já tentei dessa forma, não consegui, dessa não consegui. Então, você já vai eliminando vários caminhos tortuosos, né, que vai nos permitir a gente avançar e daqui 1, 2 encarnações a gente ultrapassar essas más tendências que a gente traz, tá? Então, a gente tem que, as experiências, mesmo quando a gente não é aprovado, ela é válida, né? Então, se a gente olhar, Deus nos dando a liberdade, né, até que a gente pode lembrar daquela letra da música de Raul Seixas, né, acho que é Sociedade Alternativa, né? Então, que ela diz, faça o que quiseres, porque é tudo da lei, né? Ou seja, tudo que a gente fizer é da lei. Tudo que a gente experimentar é da lei que a gente experimente. Tá? Alberto, você está dizendo que eu posso fazer qualquer coisa? Pode. Deus não proíbe nada. Mas até fazer o mal ao outro, prejudicar o outro, pode. É da lei que a gente experimente. É da lei que a gente ganha experiência. É por isso que a gente vê criaturas machucando, criaturas enganando, criaturas torturando outras pessoas, vendendo outras pessoas.
né? Utilizando do outro ser como objeto. É da lei isso. Alberto, isso é certo? Não estou dizendo que é certo, é errado. Estou dizendo que é da lei, a lei de liberdade. Mas essas experiências, mesmo dolorosas, elas vão nos ensinar bastante, né? Ao ponto de você estar lá no plantiozinho sorrindo, né? Haroldo costuma brincar que quando você está no plantio é sorriso, tá? Fale, Janete. Boa noite. Oi, né? Alberto, e quando você falava, né, eu fiquei pensando assim, é certo que Deus sabe todas as coisas, claro, mas aí sobre a pessoa prever algo, que às vezes tudo bem, quando é uma coisa para a humanidade, né? E se Deus permite aquela pessoa que é para ajudar de alguma forma, mas entenda, eu acho assim que também tem algumas coisas que a pessoa prevê, que Deus permita, que os irmãos mesmo que nos acompanham, eles podem, do jeito que a vida da gente está indo, né, e o que a gente está se metendo, ou dentro daquela situação, ele prevê mais ou menos o que vai acontecer e talvez tenha permissão de dar umas dicas para que a gente evite aquilo ali. Eu estou com o pensamento certo ou não? Sim, com certeza. Tá? Agora, eles não podem impedir a gente. Tá? E mesmo nossos protetores, nossos mentores, eles não têm autorização de impedir a gente. Entendeu? Se você quer, tá vendo a gente fazendo as nossas tendências, nossos pensamentos, nossos gostos, tudo direciona a uma queda. Tudo direciona a uma queda, vai cair, né? Pelos algoritmos, né, que a gente está usando, ou seja, fazendo isso, impacta naquilo, impacta no outro, a tendência é queda. Eles vislumbram o caminho, olha, um abismo ali, fulano vai cair. Tá? Então, eles vão sugerir bons pensamentos, boas informações, né? Mas eles não podem impedir que a criatura faça o que ela quiser, porque é da lei. Por isso que a letra é interessante, faça o que quiser, porque é tudo da lei, é verdade. Né? Os nossos mentores já viu as quedas várias vezes da gente. Várias vezes a gente já caiu, os nossos mentores, porque fico de novo, fulano, de novo, Roberto, está nisso novamente, não cansa, não. Mas eles podem sugerir, mas não podem interferir. Interferir. Eles podem sugerir, né, uma boa leitura, dar um conselho genérico, né? Porque assim, Cuidar. até porque assim, né, a gente sabe que tem pessoas, eu não tenho, mas tem pessoas que têm, assim, quando falam em fulano, ou então uma situação e sente aquele mal-estar e pede assim, geralmente as mães, né? Não vá não, não faça isso não, entendeu? E aí, Sim, aquilo é evitado, e às vezes acontece uma tragédia e aquela pessoa deixou de ir. sim, com certeza, tem vários. Nós temos muitos amigos, né, Janete? Além do nosso mentor, tem os espíritos familiares que estão conosco, né, que querem o nosso bem, né? Percebendo, eles vão tentar. Só os espíritos inferiores é que vão implicar, não vai, não faça. Mesmo se aí o superior cheguei, calma, sugira, mas você não pode intervir, né? A mãe não pode segurar no braço do filho e impedir que ele saia, trancar ele dentro de casa para ele não sair à rua porque ela teve uma má impressão. Não pode, se já é adulto, né? É da lei. Lembrar que é espírito imortal, né? Vai aprender, né? As quedas ensinam muitas vezes muito mais do que os acertos, né? A criatura chega do outro lado, putz, querido, foi o que eu fiz, né? Doloroso? Mas é assim que Deus fez. Mas, né, ele não pergunta para a gente se a gente quis ou não. É a pedagogia, né? Pela experiência. Tranquilo? Podemos mudar de assunto? Tranquilo. Então, vamos mudar de assunto. Vamos para o livro Os Mensageiros. Cadê a nossa amiga Fátima? Está aí?
Oi, estou aqui. Boa noite a todos. Oi, minha amiga, boa noite. Nós estamos nos livros Os Mensageiros, né? Hoje nós vamos para o capítulo 45. Gente, está acabando o livro, né? É uma delícia a gente, esse encontro, os estudos, né? As informações que esse livro nos transmite ou nos dá é algo fabuloso, né? Uma coisa é você ler ele, né, sozinho, outra é essa análise, é maravilhosa, né? Pois bem, lembrar que esse livro, ele relata uma semana, só uma semana, de um curso que o André Luiz foi fazer, né, para ser candidato a mensageiro. Mensageiro, no plano espiritual, não é algo que leva a carta, não é o estafeta, tá? É uma preparação do espírito para que ele reencarne e traga uma mensagem. O espírito vai, tem suas tarefas particulares, seu grupo familiar, mas o espírito que ele quer um plus, ele quer uma tarefa. Então, há uma preparação. Então, se ele vai vir para ser médico, é uma preparação, gente. Então, quando a gente vem para cá e tem uma profissão, a gente foi preparado para aquela profissão. Se é para ser arquiteto, né, ele foi preparado, tá? Com muita antecedência. Então, a gente vem aqui e está procurando a profissão, algo direcionando, pensa que não você está na profissão. Então, você vai, essa preparação. Então, o Espírito André Luiz vai nos descrever isso, como é isso. Então, ele fez, aí nos conta de uma viagem que ele fez com o mentor, né, o coordenador do curso que ele estava fazendo, para a Crosta. Eles vieram, né, sem ser pela autoestrada, vieram furitando, chegaram na região muito densa, não conseguiam, principalmente os dois estudantes, né, não conseguiram, e eles foram a pé. Aí nos mostra o socorro que tem na espiritualidade, na região umbralina, tem posto de socorro das cidades espirituais. Ele nos fala que tem cidades dentro da região umbralina, para nos mostrar que a divindade nos manda socorro o tempo todo. Todo local tem socorro. Então, quando nós estivermos no umbral perdido, lembra, tem posto de socorro, tá? Busca um posto de socorro, tá bem? Então, eles mostram esse ponto de socorro, depois eles mostram a sua chegada, né? A chegada dele na crosta, e eles vão para uma casa muito simples na periferia da cidade, do Rio de Janeiro, uma casa simples de uma viúva, 4 filhos, tá? E ela toca um centro espírita. Ela é uma médium fabulosa nas suas capacidades, mas os espíritos nos esclarecem que mesmo médium de alta capacidade, médio vidente, moralmente equilibrado, ele só consegue ver 5% do que ocorre no plano espiritual. 5% só, tá? Do que ocorre no mundo espiritual. Então, para a gente ter desmistificar, achar que o vidente vê tudo. Não. Ele vê uma quantidade muito pequena do que é permitido ele ver, tá? Para não prejudicá-lo de forma a ele, as criaturas não, seu próprio desenvolvimento. Pois bem, ele nos fala de uma reunião mediúnica que ia acontecer na casa, tá? E fala o que acontece antes da reunião, nos preparativos. Antes de começar a reunião que a gente conhece com os materializados, eles falam que há atendimento dos espíritos. Uma equipe espiritual lá dando o passe para ajudar essas criaturas a eles se encontrar um bom caminho. Pois bem, agora ele vai nos contar o que ocorre dentro do centro espírita, tá? Falando que há problemas no mundo espiritual, das mentes doentias, né? E também no mundo material tem as mentes doentes, que procura os centros de atendimento. Então, aí ele vai nos narrar isso aí. Vamos lá, Fátima? Vamos, capítulo 45, mente enferma. Observando e trabalhando sempre, Aniceto considerou: aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos. Repare os encarnados, igualmente. Entre o nosso círculo e a Assembleia dos Irmãos Corporificados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Só um instante, Fátima. Ok. Olha, ele já começa o seguinte, ó.
observando e trabalhando sempre. Ou seja, Aniceto não para conversar e explicar para ele, não. É trabalhando. Vai conversando, mas vai trabalhando, tá? Aí ele vai esclarecer que aqui, né, não comparece apenas desencarnado enfermo. Ou seja, naquelas reuniões mediúnicas, né, ele mostrou que tinha muito desencarnado. Tinha, mas muito mesmo. As filas eram grandes para tratamento. Mas também vai encarnado enfermo, né? Ou seja, pessoa que vai em busca de ajuda, né? É o que a gente vai na casa espírita buscar o quê? Ajuda. Quando você não encontra ajuda em lugar nenhum, né, médica, alguém vai sugerir, vai na casa espírita. Ou seja, a gente vai doente, tá? O que ele diz? Olha, repare nos encarnados igualmente. Entre os nossos círculos e a Assembleia dos Irmãos Corporificados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Ou seja, tem mais doentes do que trabalhadores. Tem mais doentes, mais gente buscando tratamento do que pessoas para trabalhar. Vai, Fátima. Designando um cavaleiro aprumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o senhor Bentes, doutrinador naquele grupo, acrescentou: vejam este amigo rodeado de sombra, em conversação com o colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra e depois ajuizem. Com efeito, o cavaleiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, mormente ao longo do cérebro. Fixando nele a atenção, eu o ouvia distintamente. Há muito, asseverava com ênfase, frequento as reuniões espiritistas, à procura de algumas coisas que me satisfaçam. No entanto, e sorriu irônico. Ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, possuía orgulhoso. Tenho estudado muitíssimo, não me furtando ao crivo da razão rigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana e, todavia, nunca obtive uma prova. O espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec, inegavelmente, representa extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richard um acervo de perspectivas novas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos do movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis, distante das demonstrações exatas. Só um instante. Então, aqui, a Aniceto detecta que os espíritos têm essa capacidade, gente. Então, ele olha para a gente e eles veem a nossa aura, né, que chamam o nosso perispírito, né, e ele detectou que esse indivíduo aqui, né, bem posto, bonito, todo bem vestido, né, ele estava coberto na região do cérebro por nuvens, né, nuvens a cercavam, nuvens escuras. E aí pediu para que eles observassem a fala dele, né? Ou seja, aí André Luiz vai dizer, olha, rodeava pequenas nuvens normalmente ao longo do cérebro. Ou seja, os espíritos olham para a gente e identificam. Não adianta a gente botar uma roupa bonita, se pintar, se maquiar, fazer cirurgias plásticas, né? Os espíritos nos identificam por essas nuvens que nos rodeiam. Tá? Ou seja, todos nós temos essas características. Então, o espírito olha, se a gente tiver com algum problema, com um pensamento ruim, ele vai ser detectado. Tá? Não tem como enganar os espíritos mais elevados, né? E essa criatura é interessante, né? Ele diz que frequenta várias reuniões espiritistas, tá?
Você muito frequenta as reuniões espiritistas. À procura de quê? Né? Ele estava indo trabalhar, ajudar alguém, né? Essa pessoa bem postada aqui, bem vestida, ele não estava ali para trabalhar, para ajudar numa reunião. Ele estava numa casa na periferia, simples, de uma viúva que estava passando necessidades, né? Tremenda, com 4 filhos. Viúva, essa época, não tinha essa época assistência social. 43 não tinha. Vai surgir a partir da década de 70, né? As aposentadorias, a assistência social vai começar a surgir nessa época. 43, 44 não tinham. Ou você tinha que sobreviver com as suas próprias posses. E era uma viúva com 4 filhos. Uma residência, periferia, uma casa singela. A criatura foi para lá, tá? Uma estrutura bem posta, atrás dessas reuniões, tá? À procura de alguma coisa que o satisfaça. Ele não foi para servir, ele não foi para receber ajuda, ele estava procurando algo para satisfazer ele, tá? Mas, para a infelicidade dele, né? Ele disse que não encontrava nada, tá? Minha infelicidade é maior do que a dos outros, ou estamos diante de mistificação. Olha, como eu não encontro nada nessas reuniões, eu acho que é tudo mistificação. Tá? Aí ele fala que estava estudando, né, que devorava, né, ou seja, ele acreditava que sabia muito de espiritismo. Tá? Então, era um doutor de espiritismo, mas tinha um problema aí, tá? Porque ele era só um estudo, ele não aplicava nada, né? Então, sobre a sobrevivência, né? Mas não tem prova. Tinha tanta literatura falando de sobrevivência, ele até agora não conseguiu prova. Então, ele estava ali buscando prova, né, dessa sobrevivência, ou seja, da imortalidade da alma. Aí ele fala do espiritismo, né? As teses são bonitas, mas tem dúvidas. Ele tem dúvida, né? Na obra de Kardec, né? Tem muita afirmação filosófica, mas aí ele vai citar Richer, né? Charles Richer, que foi um metapsiquista, né? Que foi estudar os fenômenos físicos. E aí ele vai dar vai detectar, né, algumas capacidades humanas, principalmente nos médios, né, de efeito físico, né? Ele vai dar o nome né, para o fluido, né, animalizado que é expelido pelo médico, né? Ele detecta, ele vai dar o nome, né, para aquilo. Então, vai surgir vários nomes dentro da metapsiquismo, que depois vai dar origem a uma outra ciência que vai estudar esse fenômeno. Então, ele se agarra em Richer, tá? Dizendo que Richer trazia a parte científica da coisa, dos fenômenos. Então, ele só queria estudar a parte científica. Ele não queria estudar a parte religiosa, nem a parte de ciência, somente a parte científica, ou filosófica, só a científica, tá? Então, ele fala que a metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, né? Trazendo a análise pública, observações mais profundas dos desconhecidos poderes do homem. Então, ele está dizendo, né, para alguém lá na casa, né, que é o senhor Bentes, né, que o espiritismo devia se fixar mais nos fenômenos, tá? Aí ele fala no exame dessas verdades científicas, né, aí ele fala, vivemos em uma paisagem de mistificações sutis, ou seja, ele foi para lá, né, para ver o fenômeno, e para dizer que a dona Isabel, né, aquela viúva, estava inventando. Ela estava criando coisas, que aquilo não existia, aquelas comunicações. Eram mistificações. Tá? Vamos, Fátima. Vamos. A essa altura, o interlocutor, muito calmo e seguro na fé, interveio considerando. Concordo, doutor Fidelis, em que o espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirige de preferência ao coração humano. É impossível
ocultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Ao demais, temos aprendido que a revelação da ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço. Lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Antes de morrer os cristãos dos circos do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Primeiramente, devemos construir o receptáculo. Em seguida, alcançaremos a bênção. A Bíblia Sagrada, livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial, sublime e pura, no Evangelho de Nosso Senhor. Só um instante, Fábio. Aqui é maravilhoso. Eu acho que o Dante estava inspirado aqui, né? Então, ele fala que o Espiritismo tem muita mistificação, né? Aí, quem estava conversando com ele, o Bentes, vai falar, olha, o Espiritismo realmente, não toda, né, consideração séria, o Espiritismo vai trabalhar, tá? Tranquilo. Se tem fraude, tem que ser combatido, isso é verdade, tá? Mas ele diz, olha, contudo, creio que a doutrina seja, né, é um conjunto de verdades sublimes. Tá? Doutrina, um conjunto de verdades sublimes, que se dirige de preferência ao coração humano. Tá? Ou seja, você só estudar o Espiritismo e não assimilar isso para o seu coração, tá errado. Tem alguma coisa errada aí. Tá? Porque tem verdades, né? Nos orientando um modo de viver. Então, ela é direcionada ao coração humano. Por quê? Porque as ideias espíritas, elas são ideias consoladoras. Por mais que a ciência nua e crua, ela vai dizer, falando da morte, morreu, pronto. Ela não consola. Fenômeno, morre assim, as células morrem, os órgãos deixam de funcionar, o sistema de defesa, isso não consola ninguém. Mas as verdades sublimes dentro do Espiritismo, ela consola. Dizer que aquele ente querido que se foi, está se indo, tá? Ele não vai te esquecer. Ele está no processo de transformação, ele vai mudar de plano, de vibração, ele continua vivo. Continua te amando, continua te querendo bem e te mantém no pensamento. Então, são as verdades que são direcionadas e são verdades consoladoras, tá? Aí ele fala, é impossível auscultar a grandeza divina com as nossas imperfeições das faculdades de observação. O que ele está falando para nós aqui? É que se a gente é imperfeito, se a gente não tem os instrumentos corretos, a gente não vai conseguir ouvir essa grandeza divina. Tá? Não tem como. Aí ele fala, recolher as águas puras com o vaso sujo de nossos raciocínios viciados, através de milênios, né? Ou seja, nós, com nossas concepções, né, toda perturbada, toda cheia de falhas, de vícios, a gente querer recolher essa água que o Evangelho nos repassa é muito complicado, porque vai chegar qualquer informação nova, eu vou contaminar. Qualquer informação nova vai estar contaminado com meus vícios. Não, isso aqui é só para dentro da igreja, é só para o centro espírita. Eu saio daqui, eu não vou usar isso, porque essa informação é só para usar aqui. É o que a gente tem feito há milênios. Uma religião formal, onde eu vou lá no altar, eu faço as minhas ofertas e pronto. Saio dali e não sigo nada. É o que a gente está fazendo há milênios. Tá? Então, não dá para a gente entender a grandeza divina diante das nossas imperfeições. Né? O que ele fala? Temos dito que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico pela lei de menor esforço. Ou seja, não é só a divindade chega e vem, olha, é assim. Vai nos dar de mão beijada, olha, faça assim, assim é o melhor. Não, não é desse jeito.
não é uma troca, tá? Aí ele lê, ó, lembremos que a missão do evangelho com o mestre foi precedida de muitos esforços humanos, de muitos séculos. É verdade, gente. Para a chegada do Cristo, quantos, né? Quantas foram os seus enviados? Né? Quantos foram enviados? Milhares de preceptores antes do Cristo, trabalhando a ideia das técnicas, trabalhando a filosofia, trabalhando as religiosidades, até o Cristo vir em pessoa. Tá? Aí ele vai dizer, olha, antes dos cristãos morrerem no martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Né? Quantos tinham vindo antes? Tem nos livros, alguns livros, alguns relatos, né? Sempre se fala, principalmente nas religiosidades, que fala que vai vir o Messias. Né? Acho que é no livro Enviado de Capela, né? Tudo por Amor, que é uma da continuação da série Capela. Né? E ele retrata a chegada de muitos espíritos desse orbe. E lá, quando o Cristo foi buscá-los, né, e eles chegam aqui, esses espíritos, o Cristo disse que eles estavam vindo para alavancar, né, ajudar o planeta, os moradores daqui, mas eles também iam se beneficiar. E que no momento certo, o próprio Cristo viria, estaria conosco. Então, essa religiosidade, de uma maneira geral, sempre fala de um Salvador, intuitivamente. Então, não foi assim agora para outro, o Cristo veio, não, ele só veio porque já estava um ambiente próprio. Tá? Então, primeiramente, devemos construir o receptáculo, em seguida, alcançaremos as bênçãos. Então, se você quer esclarecimentos, você quer esse contato com a espiritualidade, não é assim, eu vou chegar, vou na casa espírita, vou olhar e eu quero uma comunicação com o mundo espiritual. Eu quero uma comunicação com os meus parentes que já desencarnaram, tá? Aí eu vou lá numa qualquer casa espírita. É assim? Não é. Não vai ser desse jeito. Temos que construir o receptáculo. Temos que entender, buscar compreensão, né? Temos que ter mérito, né? Temos que fazer alguma coisa. O doutor Fidelis foi numa casa que havia uma precisão tremenda, uma casa com poucas condições. Ele não levou uma cesta básica. Ele não ofereceu a ajuda. Ele não foi como um trabalhador. Ele chegou lá para pegar. Por isso que ele é um doente, ele é colocado como um doente da mente. Né? Ele não fala nem do cérebro, é da mente. A mentalidade é que pode chegar e pegar. Que a espiritualidade está à disposição da gente para fazer o que a gente quer. Aí eu vou lá pegar uma carta do mundo espiritual. Eu entro na fila, boto o nome para que a espiritualidade se comunique comigo. Mas por que ela vai se comunicar com você? Por que você é melhor do que os outros? O que você fez? Quais são os seus méritos? Qual é o mérito que você faz? Né? Que receptáculo você construiu para ter esse direito? Você achar que Aniceto vai escrever para uma criatura dessa, né? Que ele chega lá querendo tudo e não ajuda em nada? Aí ele coloca a Bíblia, sagrado livro dos cristãos, né? Aqui ele remete, a gente é espiritista, né? Às vezes não quer ler a Bíblia total, né? A gente só fica com o Novo Testamento bem peneirado, né? Que é o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para a gente bem peneirado, a gente tem dificuldade, né? Mas ele fala da Bíblia, olha, livro sagrado dos cristãos, é o encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrima, consubstanciado no Velho Testamento. O Chico costumava dizer que o Velho Testamento era as perguntas da humanidade, né, à espiritualidade, através das experiências, através das dores, né, através dos exemplos que estão no Antigo Testamento, é como se fossem as perguntas. E o Novo Testamento, né? É a resposta celestial para tudo que passou, para todas as perguntas feitas ao longo de milhares de anos.
Então, Chico dizia que o Antigo Testamento eram as perguntas e o Novo Testamento era a resposta a essas perguntas, né? No Evangelho do Nosso Senhor Jesus. Vamos, Fátima. O cavaleiro, que respondia pelo nome de Dr. Fidelis, sorria de modo vago, entre a ironia e a vaidade ofendida. Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou. Se todo serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? E, considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem a visão ampla de orbes superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem, como indivíduos, uma estima santa? Estaríamos preparados para a mudança radical? Só um instante. Saberemos o... Só um Ok. instante. Tá? Então, o Dr. Fidelis, né, que é o cavaleiro bem posto, que tem essas nuvens, né? Ouvindo essa resposta, ele ficou aquela coisa de ironia, né? Vaidade ofendida. Mas Bentes continuou mostrando que não é só querer, não é só aparecer numa casa, uma casa espírita qualquer, que você vai conseguir o seu êxito, né? Você tem que ter mérito, gente. Essa parte do fenômeno de chamar a atenção já foi extrapolada há muito tempo. Foi no início, na época de Kardec, é que os fenômenos ocorriam. Mas já foi compilada a doutrina. Os relatos estão aí. A Revista Espírita está cheia de relatos reais para ser estudado. Você quer ter certeza da espiritualidade? Está toda a doutrina aí. Você só tem que estudar. Você não vai numa casa espírita agora, você vai testar, vai, como ele fala, não vou nas casas e não encontro nada, é tudo, como ele não recebe a correspondência que ele quer, é tudo invenção, né? Aí o Bentes vai continuar puxando as rédeas, né? Diz, olha, todo serviço sério, né? Todo serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos. Que serviço você está fazendo, né? Que serviço você está fazendo? O que você está ajudando? A gente tem que se perguntar isso, porque nós temos um quê de Dr. Fidelis, né? De uma forma geral, nós temos muito desse Fidelis, né? A gente traz conosco essa incredulidade, essa desconfiança, né, dos médios, da casa espírita, da casa, seja de qualquer seita, qual for, a gente tem muito disso, tá? Não é para a gente ficar criticando ele, é para a gente entender, é trazido esses exemplos, né, bem genérico, para a gente estudar e entender se a gente não está agindo tal qual ele, né? Quer dizer, expressão divina do trabalho planetário, ou seja, se a gente leva a sério qualquer trabalho que está fazendo, imagina do trabalho planetário, né? Os planetas girando o universo todo em movimento, tá? E considerando a essência do serviço da organização do mundo, né? Ou seja, esses mundos organizados, esses multiversos, como diz Haroldo Dutra Dias, né, que existem, ou seja, umbral, aí você vai para um umbral fino, um umbral grosso, né? E aonde estão localizadas as cidades espirituais, cada vez um plano mais elevados, né? Conforme a elevação dessas cidades, né? Aí diz, olha, o que seria de nós, né, se um punhado de espírito pegasse a gente, porque, é da minha família, eu vou levar você para um plano mais elevado. Será que a gente se adaptaria a esse plano mais elevado? Será que a gente chegaria lá e se daria bem? Sem a depuração devida, né? O Chico tem, através do espírito Humberto de Campos, né, no livro Cartas e Crônicas, tá? Ele conta uma história parecida, né? Ele diz que Mardônio Técio, né, se converteu ao cristianismo nos primeiros dias do evangelho lá em Roma. E ele, então, ficou um discípulo valioso e humilde do Senhor, né? E ele era um patrício, um romano patrício, e a esposa se separou dele,
veio para Cartago, ele pegou a riqueza dele e dividiu com o filho. Tinha um único filho, então, para não atrapalhar o filho, a riqueza ele passou a metade para o filho e ficou com a outra metade. O filho foi, Marco Lício, se entregou a gastar esse dinheiro, né? As vaidades, as riquezas, né? Todos os vícios. Ele, como servo fiel, né? Ele começou a ajudar as pessoas. Ele foi ser tarefa benemerente, os que estavam na penúria, apoiou as viúvas, os órfãos, né? E ele ia pessoalmente nos trabalhos de assistência aos doentes e sofredores, levando alimento, socorro com as próprias mãos. O jovem, né, chafurdando a viciação, né, aos 30 anos de idade, parecia um flagelo ambulante. Né? Não vacilava de abusar das regalias, desfrutava-se para manter no banditismo, né, praticava crimes por causa dos seus privilégios sociais. Seguiram dois caminhos diferentes. Né? E o que acontece? Ao desencarnar, o Mardônio cresceu tanto em espiritualidade que se aproximou da esfera de Jesus. Tamanho seu merecimento. Foi elevado à esfera do Cristo. O filho dele, né, desceu para furnas difíceis, furnas bem pesadas, né? Um escuro de zonas inferiores. O pai, né, vendo aquilo, visitava o filho com frequência. Naquela região, naquele chumbado que ele estava, cego de espírito, mas o filho não percebia a presença do pai. Naquele espírito elevado, ele não conseguia perceber a presença. E num rasgo assim apaixonado de amor, né, ele suplicou a Jesus permissão para levar o filho para as alturas onde ele estava, a fim de assistir de mais de perto. Né? Jesus sorriu, compreensivo, e aqueceu, né? Aquele gesto de ternura ingênua de um devotado cooperador. Né? O que aconteceu? Quando ele recebeu autorização, ele correu para a furna, ele apagou o filho, né? O passe magnético, ele anestesiou aquele espírito, e assim que o espírito dorme, ele leva o filho dele, né, para os cuidados, levou aos céus, instalando num dos sítios mais singelos do plano superior, né? E só que esse plano superior onde ele estava, na esfera do Cristo, brilhava mais do que o sol, gente. Imagine aí, era mais radiante do que a luz solar. Quando esse filho acorda, né, e que percebe que o pai está ali, ele olha para si, né, o filho, ele olha para ele, estava coberto de fluidos repugnantes. Dá a impressão de um doente empastado de lama, né, que estava grudado nele. Então, ele viu os circunstantes, os vizinhos, que se moviam em corpos ternos, luminosos. Então, quando ele viu que os outros estavam tudo brilhando e ele estava em podridão, ele começou a gritar impropérios, insultos. O pai tentou reconfortá-lo, dizendo que era benéfico da divindade, que tinha permitido ele ir para ali, mas ele não queria. Ele disse que não pedia para estar ali, ele não queria estar ali. E começou a xingar, injuriar, a zombar de todo mundo, e ficou ingrato de tal forma que começava a querer enxamear todo lugar de podridão. Foi então que os amigos vieram, né, e deferiram. Fizeram que ele dormisse de novo, e então o pai teve que levar ele lá para a furna de novo, devolveu ao local dele. Só que o pai não perdeu o amor por ele. Foi amparar o filho lá naquela furna, porque ele não estava preparado para subir, ele não estava filtrado, ele não tinha expurgido os seus males. Não tem como a gente viver no mundo superior ainda carregado de vícios e de imperfeições. Então, o que o pai fez? Ficou cuidando, visitava ele todo dia, fazia uma prece, falava as palavras de elevação e levava um pedaço de pão. 92 anos se passaram, até que ele pôde receber socorro, né? Até que ele pôde receber socorro.
Aí a questionamento é, mas, poxa, e a socorro? Você não pode, seus familiares não podem socorrer você? Pode ajudar, mas dentro da capacidade de desenvolvimento de cada um. Não pode pular barreiras, né? Só olha, 92 anos para ele mudar de opinião. Mas a espiritualidade fala através do irmão X que esses 92 anos, né, se o indivíduo tivesse ido sozinho experimentar, sem essa ajuda do pai, tinha sido 92 séculos para ele chegar ao estágio de receber ajuda. 92 séculos, né? Só para a gente ter uma ideia que os irmãos não podem nos alçar a regiões elevadas se a gente não está em condições. Vamos, Fátima. Vamos. Estaríamos preparados para a mudança radical? Saberemos o que vem a ser a vida num orbe superior? Teremos trabalho bastante para entender os divinos desígnios? E a Terra? E as nossas milenares dívidas para com o planeta, que nos tem suportado às imperfeições? Como residir nos andares mais altos, sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Estas considerações tornam-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua, porquanto não poderemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. Só está. Então, a história que é contada do Monchis vem bem a calhar nesse aspecto, né? Ou seja, a gente não pode ir para um plano superior sem as experiências que vão desgastar as nossas imperfeições. Tá? Não tem como a criatura não se modificar e querer receber informações da espiritualidade. Né? Aí ele fala, um monte de chuva, de bênção que chega todo dia, mas a gente não absorve nada, porque a gente está fechado. Não sei se vocês vão lembrar lá da prece da esposa do dirigente daquele castelo, né? Então, quando ela entra em prece, ela vem de um orbe superior, ela absorve uma quantidade de energia absurda e transforma aquilo em benesse para todos que estão ali. Os outros, né, mesmo no plano espiritual, às vezes absorviam um copinho. Ela como se fosse um caminhão-tanque que abastecia e saía espalhando. É a mesma coisa para nós. As informações estão aí, as bênçãos caem, e a criatura está tentando aparar com os dedos. Né? As gotas recolhidas dedal de nossas limitações. Por quê? É porque Deus não manda as bênçãos? Não, Deus manda. O problema é nossas limitações. Nós somos muito limitados. Vai, Fátima. O pesquisador renitente acentuou a expressão irônica do rosto e revidou. Você fala como homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, às faces mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo na Europa e na América. Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Bentes respondeu, muito sereno e ponderado. Está enganado, meu amigo. Estaríamos laborando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médios são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos a contas necessárias algum dia. Não poderemos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens candidatos a novos cultos de adoração. A doutrina, doutor Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pluridos individualistas de qualquer de nós, fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria.
Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grande nervosos ou em simples cobaia de laboratório. Os pesquisadores, atualmente batizados como metapsíquica, são estranhos lavradores que enxameiam no campo de serviço sem nada produzir de fundamentalmente útil. Inclina-se para a terra, conta os grãos de areia e os vermes invasores, determina o grau de calor e estuda a longitude, observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas, mas, com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. Só um instante. Lindo, né? Que resposta que ele dá ao doutor Fidelis. Então, Doutrinou, né? o Fidelis fala, não, tem que pesquisar porque tem muitos médios enganadores, né? Ou seja, tem que... Aí eles, não, mas médios, a doutrina não é médio, gente. Médio é um instrumento. A doutrina é dos espíritos. Os médios foi só um instrumento. Você pode ter o médio é uma capacidade do corpo. E a mediunidade não tem nada a ver com moralidade. Aqui a criatura está querendo achar o médio perfeito. Gente, não existe médio perfeito. Não existe. O médio é um ser humano. Um ser humano pode ser um instrumento que dá uma palavra maravilhosa aqui e mais na frente pode dar uma palavra que não tem nada a ver. E não, essa palavra foi dele. Não, é da espiritualidade. Tá? Então, ele estaria laborando em grande e se colocasse toda a responsabilidade doutrinária na organização mediúnica. Essa é produção do médio, é da cabeça do médio. Não. Os médios são simples colaboradores, são instrumentos. Essas informações da doutrina são da espiritualidade superior, algo prometido pelo próprio Cristo, né? Algo que o Cristo nos fala que viria a consolar, o Consolador prometido, que veio no tempo certo. Então, os médios foram apenas instrumentos. E cada um, com as suas capacidades, vai responder pelo que está fazendo com isso. Né? Nós podemos levar o exemplo do João de Deus, né? O médico, bonita essa capacidade dele. Dizer que não houve cura, houve. Né? Que houve mensagem interessante, houve, ele foi instrumento. Mas era um médium imperfeito como todos. Enquanto ele estava numa linha de auxiliar, teve o auxílio. Quando ele não quis o auxílio, foi para uma outra linha, vai ter o espírito trabalhando com aquilo. Mas achar que tudo que foi produzido pela espiritualidade é da cabeça do médium, aí não entender a dimensão, não entender. Tá? Se faz errado, vai ter responsabilidade. Né? Então, agora, cometeu o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas sobre a cabeça de alguns homens, né? Isso é uma aberração. Né? Então, o que ele vai dizer? A doutrina é uma fonte sublime e pura. Tá? O que está dentro da doutrina é uma fonte sublime e pura. Agora, se a criatura quer trabalhar só para si, aí não vai ter isso. Tá? Porque não é de fulano, não é de cicrano. Não tem como combater, dizer, não, vamos matar todos os médicos que não vai ter espiritismo. Não. Vai surgir, que vem da espiritualidade, aquilo que a gente precisa. Tem fraude? Tem que ser combatido com certeza. Né? Agora, os médios são infalíveis? Não são. A ciência é também infalível? Claro que não é. A ciência é infalível. A ciência é falível também. Porque a gente já viu de absurdo que a ciência já fez. Nós vamos estudar os médios. O que se fazia? Prender os médios em laboratório. Ser cobaias de laboratório. Tentaram fazer isso. Muitos adoeceram. E achar que prendendo o médio lá, ele vai conseguir o que eles querem. Não vai.
Porque se o cientista está ali e não tem um objetivo sério, que espírito vai se comunicar lá com ele? Pode até se comunicar, mas vai ser um espírito brincalhão, tá? Então, ele vai dizer, os pesquisadores, atualmente batizados como metapsiquista, são estranhos lavradores, né? Aí ele vai colocar uma parábola bem interessante, olha. Exameio no campo de serviço sem nada produzido fundamentalmente. Então, ele vai lá, ele mede, ele analisa a terra, ele conta a areia, a temperatura, tudo. Mas esquece de a semente. O mais importante na doutrina é o que tem o seu conteúdo. Não é você ir numa casa espírita e ficar olhando se o médico fez uma careta na hora que ele está falando, se ele esticou o braço, se ele abriu a boca. É isso que eles vão fazer? É essa análise? O mais importante é a mensagem, não é os médiuns, é a mensagem. E Kardec explica, né, que como é que você vai analisar, né, o conteúdo que os espíritos estão, se é de um espírito elevado ou não, né? É pelo conteúdo da mensagem. Então, ele esquece de despreza a semente. Então, não produz nada de útil, esses metapsiquistas. Não produz nada de útil. Vamos, Fátima. O interlocutor deixou de sorrir e observou. Vamos ver. Espero a mensagem dos meus com os sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Só um instante. Então, ele insiste, olha, não, tudo bem, ele foi para a parte de conhecimento, foi rebatado, né, ou foi rechaçado ali, né? Mas ele diz, eu estou aqui pela mensagem, eu quero que um familiar meu, ou seja, você acha que ele vai receber mensagem? Se essa criatura vai receber uma mensagem do familiar dele, vai ser autorizado? Não vai, ele vai continuar nessa mesmice, porque ele não faz nada, ele não está preparado, ele não está indo para colaborar, ele não foi para ajudar ninguém, ele não está ajudando quem quer que seja, ele está só mexendo, só atrás de fenômeno. Então, ele quer que um familiar dele dê sinais da sobrevivência após a morte. Vai continuar indo sempre e mais sempre, e vai dizer que é fácil, porque não vai receber. Né? Vamos. Aniceto nos tocou de leve e falou, repararam como este homem traz a mente enfermiça? É um dos curiosos, doentes, encarnados. Tem baixa cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Tudo espera dos outros, examina seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo. Quer a realização divina sem o esforço humano. Reclama a graça, formulando a exigência. Quer o trigo da verdade sem participar da semeadura. Espera a tranquilidade pela fé sem dar-se ao trabalho das obras. Estima a ciência sem consultar a consciência. Prefere a facilidade sem filiar-se à responsabilidade. E vivendo no turvelhinho que continuidades, libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos, em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Só um instante, pai. Então, ele acho que é uma característica quase de muita gente, inclusive as nossas, né? Muitas vezes a gente vai para a casa espírita, só para exigir, só para pedir uma carta de um parente, né? Para pedir tratamento, pedir saúde, né? E esquece que a gente tem que trabalhar, né? Reclama a graça, formulando exigência, quer a verdade, mas não participa da semeadura, espera tranquilidade pela fé, sem dar-se ao trabalho das obras, né? Estima a ciência, sem consultar a consciência, prefere a facilidade, sem filiar-se à responsabilidade. Responsabilidade, volta de novo essa questão da responsabilidade, né? Então, ele fica agarrado aos interesses inferiores, à satisfação do sentido. Ou seja, até escuta, mas é só ali, só serve para casa, só serve para o templo, só serve para a igreja. Continua vivendo, né, dos sentidos,
sem se modificar, sem fazer a limpeza do receptáculo para receber isso. Está aguardando mensagens espirituais. Vai, Fátima. Estávamos admirados ante as conclusões interessantes do instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou: afinal de contas, que deseja este homem? Aniceto sorriu e respondeu: também ele teria imensas dificuldades para responder. Para nós outros, Vicente, o doutor Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação. E assim a gente termina, né? Bom, temos um pouco de Dr. Fidelis em cada um de nós, né? Pensemos, meditemos, temos que trabalhar, gente. Temos que trabalhar, tá? Não adianta achar a fé sem obra. A partir do momento que a gente começa a trabalhar na caridade, no benefício de alguém, a fé da gente, ela brota uma coisa maravilhosa. Jesus abençoe a todos vocês, né, que tenhamos uma ótima semana, né, que todos tenham saúde, paz, né, tranquilidade, e essas reflexões possam adentrar um pouco em nós. Meu muito obrigado a todos vocês. Amém. Valeu, gente. Amém. Valeu, Boa noite a todos. Apareceu. Boa noite. Tchau. Boa noite.